Bom, galera, aconteceu com uma cliente minha lá do Cantinho da Saudade e eu vim compartilhar isso com vocês. A AIMA, ela está indeferindo alguns processos de legalização por falta de meio de subsistência. E o que significa isso? Sempre que você manda a documentação para você ser regularizado, para você ter documento, a AIMA vai analisar você como um indivíduo. No caso dessa cliente, ela não é casada. Então, a AIMA, o que ela avalia? Basicamente, se você ganhar um salário mínimo, a gente está falando de 870 euros, você tem que ter ali as condições para viver no país. E quais são as condições? Você não pode superar o custo que eles entendem como válido para uma pessoa aqui em Portugal. E mais ou menos como que é a conta? Isso funciona em qualquer lugar do mundo, tá? A AIMA vai pegar basicamente entre 50% a 70% do que você ganha e vai colocar isso para as contas básicas, que é arrendamento, água, luz, as contas que você vai ter. E normalmente de sobra você tem que ter entre 20% a 30% do seu salário, tá? Então a gente está falando que num salário de 870 euros, se você tirar aí uma média de 30%, a gente está falando de 200 e qualquer coisa. Então, as suas contas, arrendamento, água, luz, não podem superar mais de 700. Tem que ser abaixo disso. Porque senão a AIMA vai entender que você não tem meio de subsistir aqui no país, tá bom? Então, toma muito cuidado. Rodolfo, como que eu faço isso? E se eu sou casado? Eu multiplico isso por 2. Então, 870 mais 870 vezes 30%, tá? Toma cuidado com isso. No caso dessa cliente, o processo foi negado porque os recibos que ela emitia, ela era profissional, como se fosse profissional liberal, eles não totalizavam 870. Então a AIMA entendeu que ela não tinha meio de existir, ou seja, de viver aqui em Portugal, e indeferiu esse pedido. Caso aconteça isso com você, o que eu sugiro? Procure um advogado especialista nisso. Porque se você for tentar fazer sozinho, pode ser que você pague multa, pode ser que você fique ilegal e é mais complicado. Uma vez esse processo indeferido, você tem 10 dias para correr atrás e tentar regularizar essa situação, tá bom? Então, um resumo do vídeo é, com base no salário que você ganha, você tem que ter, entre aspas, tá? Entre 20% a 30% para diversão. 70% do seu salário, ele corresponde às suas dívidas fixas para você viver em Portugal. Arrendamento, água, luz, tá bom? Então toma cuidado com isso, porque a AIMA tem rejeitado muitos processos e isso vai te atrapalhar no seu processo de legalização. Qualquer dúvida que você tenha, manda aqui. Se eu souber, eu te ajudo. Se eu não souber, eu tento te indicar um advogado que pode cuidar desse seu processo. Tamo junto, grande abraço, canal Viseu Portugal, falando a verdade sobre o processo de imigração.